Uma reflexão. Mateus capítulo 10, do versículo 37 ao 39, Jesus ele está ensinando a palavra e eu acho interessante, assim, para estimular nossa mente. Ele fala duas coisas importantes. Primeiro, ele diz que quem ama o pai ou a mãe mais do que a ele não é digno dele. Em seguida, ele fala que quem ama o filho ou a filha mais do que a ele não é digno dele. E diz que aquele que não toma a sua cruz e segue ele não é digno dele. Mas depois de comentar isso aí, eu quero falar de algo que ele não disse, que eu comecei a meditar e isso me provocou assim, vamos dizer, para entender o que ele não disse. Vejamos, quando ele fala que quem não ama, ou quem ama o pai ou a mãe mais do que a ele, não é digno dele, não é? E aí a gente, olhando para a história da Bíblia, a gente vai ver um homem que, vamos dizer assim, ele se desproviu de amor, de tudo que ele tinha para amar Deus, para continuar firme, amando a Deus sobre todas as coisas. E esse personagem todos nós conhecemos, que é Jó, né? Jó, ele abriu mão de tudo para continuar com seu amor a Deus. Mesmo não sabendo ele que ele estava sendo testado, que ele estava sendo provado, ele perdeu tudo, né? 7.000 ovelhas, 500 juntas de bois, né? Fora os filhotinhos, 500 jumentas, 3.000 camelos, muita gente que estava ao seu serviço, ouro, prata, e também perdeu os seus 10 filhos. E por fim, numa provação tremenda, ele também praticamente ficou sem amigo, porque eu me lembro de um personagem na nossa história que quando alguém, ele depois de ter passado por um processo, ficou numa situação difícil, e perguntaram a ele pelos amigos dele. Ele disse que os falsos amigos são como sombra, só aparecem quando o sol brilha, mas quando o sol deixa de brilhar, eles desaparecem. Então Jó perdeu tudo, e por fim a sua esposa, quer dizer, ele não perdeu a esposa, é lógico, mas a esposa entrou duro com ele, disse a ele: olhe, amaldiçoa esse teu Deus e morre, tem jeito para você, perdeu tudo, só está o couro e a pele, fedorento, ninguém quer mais saber de ti. Jó disse o quê? Como falas uma doida, assim fala você. Aí eu vou para outro personagem. Lembre que Jesus disse que aquele que ama filho e filha mais do que ele não é digno dele. Aí eu vou para Abraão, capítulo 22 de Gênesis. Deus faz um teste. Deus sabia de tudo, né? Mas para estimular a fé de Abraão, Deus pede a Abraão o mais querido. Vamos dizer, eu acho que Abraão amava mais a Isaac do que a Sara, do que o seu servo Eliezer Damasceno, né? E Deus faz um teste. Esse cidadão, esse jovem, essa criança,
que Deus havia prometido, já passava dos 20 anos e nada. É tanto que ele atropelou um pouco a vontade de Deus, veio Ismael e tal. Mas quando Deus fala para ele, eu quero ter o Isaac, ele pega Isaac de fato, começa a caminhar, acho 3 dias de viagem, lá vê a montanha do Moriá. E quando Isaac pergunta para ele, meu pai, cadê o cordeiro? Porque Isaac costumava ir nos sacrifícios junto com o pai, ele estava acostumado a ver tudo. Só que ali faltava o cordeiro. Aí Abraão chega para Isaac e diz, olha meu filho, Deus vai prover o cordeiro para o holocausto. E aí prova que tanto Jó como Abraão ficou com Deus, preferiu ficar com o Criador, não abriu mão. Eles passaram por um vale terrível. Mas quando eu falei no início da meditação sobre a pergunta que Jesus não fez, e aí eu estava meditando isso, foi a semana passada, e conversando com uma pessoa. Aí eu perguntei à pessoa para ver qual era a reação da pessoa. Eu digo, olha, falei para a pessoa que eu perguntei, olha, Jesus disse que se alguém amasse o pai ou a mãe mais do que ele, não era digno dele. Diz que se amasse a filha ou o filho mais do que a ele, não é digno dele. Aí eu perguntei à pessoa, e por que Jesus não disse que se amasse a esposa mais do que a ele, amasse o esposo mais do que a ele, não é digno dele? Aí a pessoa parou assim e, na verdade, não me deu uma resposta convincente. E eu também não sei se eu darei uma resposta convincente aos ouvintes. Mas isso aí é para a gente provocar o nosso raciocínio e ver o porquê o Senhor, ele não colocou marido e mulher nesse arrolado aí que ele fez, não é? Aí eu vou lá para Gênesis. Em Gênesis, o Senhor, ele deixa o que claro? Deixará o homem, pai e mãe, e vai se unir à sua esposa, e serão ambos uma só carne. Essa é a primeira linha de pensamento. Depois ele chega cá, no Novo Testamento, o Senhor Jesus sendo interrogado pelos fariseus, tal, dizendo se era lícito o homem deixar sua mulher por qualquer coisa, e o Senhor vai conversando ali com os fariseus, com seus discípulos. Aí o fariseu pergunta, mas vem cá, mas Moisés, na lei, Moisés mandou dar carta de divórcio. Aí Jesus diz assim, mas Moisés mandou fazer isso por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não era assim. Aí Jesus diz assim, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Certo? E no caso, pai e mãe é outra carne, filho e filha é outra carne, mas marido e mulher é uma só carne. Amém? É uma só carne. Por isso que Jesus não disse, certo? Quem não deixar marido, quem não deixar mulher, não é digno de mim. Por quê? Porque jamais ele ia separar aquilo que ele ajuntou. Está lá no princípio, deixará o homem, pai e mãe, vai se unir à sua esposa, serão uma só carne. Então, quando ele chega aí no Novo Testamento, rebatendo aquilo que os fariseus falavam, ele disse, no princípio não era assim. Moisés mandou fazer isso por causa da dureza dos vossos corações. Né? Então, por isso ele não utiliza quem não deixar marido e mulher não é digno de mim, porque ele não pode separar aquilo que ele mesmo, Deus, ajuntou, e que não é duas carnes, é uma carne, não é?
Casamento é uma carne, não é duas carnes. Pai e mãe é duas carnes, né? Filho e filha é duas carnes, mas marido e mulher é uma só carne. Amém? É uma reflexão, espero que esteja certo naquilo que eu estou pregando para os senhores e senhoras. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus.